Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Cast CMC. Eu sou a Catiane Camilo e aqui nesse cast a gente fala sobre a saúde integral de corpo, mente e espírito. E também a gente tem um olhar para as 12 áreas da vida. O episódio de hoje é para você, mulher. Se você é mulher que convive com dores emocionais, dificuldade de se conectar consigo mesma, sofre questões relacionadas ao seu feminino ou deseja compreender o porquê que algumas situações parecem que se repetir aí na sua vida, aqueles padrões repetitivos e como fazer para eliminar, para minimizar esses padrões repetitivos, fique aqui nesse episódio, que esse episódio é para você. E se você já gostou desse tema, já curte, compartilha e comente quais os insights que fizeram mais sentido para você. Hoje aqui no quadro O Café com Propósito, a gente está aqui com a Alexandra. Ela é mentora de consciência uterina. É um tema assim totalmente inovador. Poucos profissionais têm esse conhecimento realmente lá da parte uterina. Ela é autora também do livro A Linguagem Secreta do Útero. Depois ela vai falar um pouquinho mais sobre o livro dela. E aqui a gente vai ter hoje uma conversa bem profunda sobre o feminino, sobre o autoconhecimento, sobre a ancestralidade e sobre a saúde emocional e a cura do nosso feminino. Seja bem-vinda, Alexandra, ao Cast CMC. Fala um pouquinho de você, de como que você iniciou nessa área, né? O que fez você entrar num nicho tão específico? Eu falo que, primeiramente, quando nasce um filho, nasce uma mãe e eu encontrei com a minha sombra, literalmente. E ao encontrar com essa sombra, eu fiquei assim, e agora? O que eu vou fazer? Quem sou eu? Não quero ser, né, a repetição da minha mãe nem do meu pai. Então eu quero me conhecer, me entender essa nova versão mãe. E aí eu fui à procura, né, de aprofundamento. Eu sempre gostei de autoconhecimento, terapias, mas ali eu fui com o intuito de olhar para mim novamente, com amor, né, com autoamor. E aí eu entrei em mesas radiônicas, aí falou muito que eu precisava trabalhar o sagrado feminino. E aí eu falei, tá, mas sagrado feminino, eu sou mulher, para que eu tenho que olhar para o feminino? E aí passou um tempo, eu comecei a praticar um exercício do espelho, né, com a Louise Hay. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. Tem um livro, Você Pode Curar Sua Vida, que é um livro de cabeceira que eu li inúmeras vezes. As meditações dela também bom. É ótima, assim. E aí eu fui praticando o exercício do espelho durante 30 dias. E as mulheres ao meu redor começaram a falar, o que está acontecendo? Você está diferente, você está com mais brilho, está mais alegre, mais magnética. Falei, estou fazendo um exercício do espelho aí e tal, de autoamor. Eu também quero. E ali nasceu a terapeuta. Porque aí eu falei, opa, muitas mulheres querem, precisam trabalhar o autoamor, por que não, né, facilitar a vida delas? Aí eu criei os lembretes do autoamor. Então era áudios, né, a gente fazia jornadas pelo próprio WhatsApp, e elas recebiam áudios, né, durante ali uns 30 dias trabalhando, fazendo exercícios, práticas, né, de trabalhar ali, escrevendo, olhando no espelho, né, e trabalhando o autoamor. E aí depois de um período eu comecei a entender que, sempre me questionei muito, estudar, né, sempre amei estudar, entender o emocional das pessoas, a linguagem também das doenças. E aí eu percebi que na minha fase menstrual ainda não estava tão boa ainda, né, tão equilibrada. Aí eu falei, eu acho que eu não estou me amando tanto quanto eu achava, porque meu útero está dizendo ao contrário disso. E aí eu finalmente cheguei ao sagrado feminino. Aí eu até assisti uma aula que era a menstruação, o espelho da mulher. Foi muito impactante, eu falo até no livro dessa fase ali. E aquilo me impactou tanto
que ali eu decidi realmente fazer uma ruptura, né? Mudar minha relação com o meu sangue menstrual. E ao mudar essa relação, foi revolucionário, porque aí realmente eu fiz um altar de autorreverência, né? Eu me coloquei ali como sagrada, eu coloquei meu sangue num altar. Isso foi muito forte. E ali eu fiz como as nossas avós faziam, usei paninho, né? Em vez de usar o descartável, porque veio ali, ela falou que quando a gente usa o descartável é como se a gente estivesse falando que eu sou um lixo, o que sai de mim é um lixo, porque a menstruação é ouro, e a gente foi ensinada que é nojento, que é sujo, né? Foi muitos tabus colocados em cima da menstruação. E quando eu olhei para essa menstruação com amor, com reverência, tudo mudou. E ali eu fui mergulhando profundamente nesse sagrado, nesse feminino, no meu ciclo, me conhecendo mesmo. E dali eu me conhecia, eu repassava para as mulheres, era automático, porque as mulheres percebiam a minha mudança e o que você está fazendo. E aí eu fui nesse movimento, né, trabalhando ali com ginecologia natural, com as mulheres, vaporização do útero. E aí 5 mulheres falaram, você conhece a medicina dos Ione Eggs? Eu já ouvi falar, mas não conheço. Aí a segunda mulher, a mesma coisa. Você precisa conhecer essa medicina. Aí a terceira mulher de novo. Eu falei, gente, o que esses cristais estão querendo me dizer? Aí quando a quinta falou, não, peraí, eu vou estudar. Aí eu fui estudar, né, essa medicina dos Ione Eggs, que são os ovos de cristais, né, que a gente trabalha o períneo. Vem muito da vertente do popoarismo, né, para trabalhar ali uma ginástica íntima que a gente faz para realmente prevenir doenças, para fortalecer o períneo, para trazer mais libido, mais harmonização, né, do nosso ser mulher, né, da nossa vulva, né, porque a vagina fala, né, se a gente for ver, tem estudos aí que falam, né, que a garganta e o canal vaginal são idênticos, então o que tranca na garganta tranca lá, então tá tudo, né, a gente tá tudo conectado. E dali eu fui aprofundando nesse universo, né, do feminino cada vez mais, me apaixonando pelo útero, porque é o lugar onde tudo começa realmente, né. A gente vem, né, todas nós viemos de um útero, né, então a gente carrega tudo que a gente aprendeu nessa primeira escola. E dali eu fui entendendo também que eu trabalhava com grupos de mulheres, e eu falei, gente, cada uma tem uma patologia diferente. Não dá para entender a patologia se eu não voltar para o individual. Aí eu comecei a estudar, né, as patologias, trabalhando junto com os cristais. E eu ia lá estudar a menopausa, vinha mulher com menopausa para atender. Eu estudava miomas, vinha mulher com miomas para atender. Eu estudava cólicas, mulher com cólica, endometriose, adenomiose, todas essas patologias, né? Mulheres que retiraram o útero. Então, todas essas que eu estudava vinham mulheres para eu atender. Então, realmente, eu tive ali, né, na prática, essa experiência de entender que cada patologia tinha uma história diferente. E eu falei, olha só, o útero está contando uma história através da patologia. Porque a doença, ela é mensageira, né, numa parte da história. Ela não é algo ruim, como é colocado, que você tem que combater. Tem que parar para ouvir, entender a mensagem, para você chegar à raiz, né, e realmente conseguir a cura. E aí eu fui aprofundando nesse universo, né, no útero energético também, que a gente tem os órgãos energéticos, né, porque muitas mulheres, mas eu não tenho útero físico, eu não tenho mais útero, eu não sou mais mulher. Muitas me questionavam, eu falei, você continua sendo mulher, você tem o útero energético, e a gente pode reconstruir o seu útero energético, porque o útero energético é a cópia do físico, e quem adoece primeiro é a parte energética, né, emocional. E aí eu fui trabalhando isso com as mulheres. E aí, nesse movimento, né, com útero, as mulheres foram me vendo como a terapeuta do útero. E aí, eu estou aí há anos trabalhando com úteros das mulheres, né, trazendo essa consciência uterina, de olhar para esse útero como seu centro de poder, né, e ele guarda memórias, a gente é 3 em 1, a gente traz memórias da nossa avó, da nossa mãe, as nossas experiências, então tudo isso fica ali guardado no útero. E quando a gente olha para ele e começa a ajudar esse útero a ser limpo, aí as coisas vão fluindo melhor, a menstruação melhora, o ciclo melhora, a libido melhora, a vida melhora, né? As relações melhoram. Então,
tudo melhora, porque o útero ele conta a nossa história. Cada fase do ciclo da mulher está contando uma parte dessa história. A sua transformação começou ali após o nascimento do teu filho, né? O que aconteceu ali para ocorrer essa transformação? Foi realmente o puerpério, né? Que é uma fase realmente que a mulher passa ali, que ela vem às sombras mesmo, que vem tudo que aconteceu, né? Parece que a nossa infância volta, tudo vem à tona. E aí eu falei, não, eu quero olhar para isso de outra forma, com ajuda, eu pedi ajuda. Porque eu falo que se amar é pedir ajuda, né? Não adianta a gente querer lidar com toda a dor, com tudo, né, o furacão que está ali em erupção, sem uma ajuda, né, de uma outra pessoa de fora. E aí eu consegui essa ajuda, e aí eu fui aprofundando, e eu continuo, né, sempre eu falo que terapeutas têm que fazer terapia, porque senão a gente não dá conta. Eu sempre digo que pessoas curadas curam, né? Como é que tu vai auxiliar outra pessoa se a dor dela é a mesma que a tua? Sim. É complicado, né? Você costuma dizer que encontrou as suas sombras antes de encontrar o seu propósito. Que sombras foram essas? As sombras é tudo aquilo que está submerso, né? Os medos, os traumas, né? Os bloqueios que a gente teve, os nãos que a gente ouviu quando era criança, não faz isso, não pode isso, não pode, não pode, não pode, não pode. Então são os bloqueios, né, que a gente vai tendo e que isso veio tudo à tona, né? E aí eu precisei olhar de frente. E não tem como a gente caminhar para o autoconhecimento, ele leva para esse encontro com a sombra. Tanto é que quando eu comecei com os Ioni Eggs, eu usei os mais fortes, que é a jaspe vermelha e a obsidiana negra. Não sei se já ouviu falar desse cristal. Já. Que ele nem é um cristal, se você olhar dentro dos cristais, geralmente você vê a geometria, né, deles, muito perfeita. E como a obsidiana, ela é da larva de um vulcão, ela é um caos. Então é como se você entrar no caos. Então ela realmente traz à tona todas as nossas sombras para a gente olhar. A gente precisa olhar para isso para curar, precisa iluminar o que está escuro, né? Aquilo que estava escuro. Então eu trouxe à tona todos aqueles traumas, aqueles medos que eu tinha, né? Reconciliei, né, minhas relações com meus pais, comigo mesma. E aí eu continuei nesse caminho, né? Junto aí das medicinas, porque a gente é uma grande cebola que tem várias camadas e camadas e camadas, né, que a gente precisa estar liberando. Bem assim mesmo. E você auxilia muito aquelas mulheres que estão naquele período para engravidar, né? E muitas não conseguem. Como que é esse processo? Como que essa mulher chega lá? O que basicamente assim é olhado numa visão geral e o que ocorre depois disso? A princípio, assim, dentro dos meus atendimentos, eu sempre faço uma escuta, né, uterina, né? Eu escuto a história dessa mulher para entender o que está acontecendo ali, onde que está o bloqueio. E dali, como a mulher, muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes a mulher quer ser mãe, mas às vezes esse querer não é tão profundo, às vezes o marido não quer, ou às vezes é uma pressão, né, que a sociedade está colocando nessa mulher. E antes disso, tem muitas memórias ali guardadas nesse útero, muitos medos, muitos bloqueios, né? E aí a gente precisa fazer uma limpeza uterina. Eu falo, vamos limpar a casa, né? Assim, a gente quando quer receber algo novo na nossa casa, a gente não limpa a casa, faz aquela faxina para receber um móvel novo, né? Algo novo. Então, se você vai receber um ser dentro do útero, eu preciso limpar esse útero. Porque esse útero, ele está carregando memórias lá da época que você estava no útero da sua mãe. Traz memórias, né, de tudo que você viveu ali dentro, todas as suas experiências, todas as pressões, né, que você vai vivendo, todas as repressões também. Então, precisa fazer essa limpeza. Então, quando a mulher faz essa limpeza, ela consegue, né, realmente gestar uma vida. E muitas também questionam, mas e quando tem aborto, né, espontâneo, por exemplo? Eu falei, também, porque aí é mais pressão ainda que a mulher sofre, porque se ela tem um aborto espontâneo, ela já tem o sentimento, nossa, eu não consigo gestar uma vida, nossa, eu sou um fracasso, e aí vem várias, né, questões ali, emocionais e a pressão do externo. Não, mas tenta de novo, não dá nada, sendo que ela nem viveu o luto daquele bebê, né, que ela começou a se formar dentro do útero dela, ela já tem que pensar em gestar outra, então fica um aglomerado de emoções, né,
elaboradas, né, por ela, e aí ela realmente, ela precisa limpar esse útero, né, para gestar uma nova vida, ela precisa viver o luto, a gente precisa viver os lutos, né, foi uma coisa que a sociedade coloca como, não é necessário, a vida continua, não precisa, mas tem perdas, a gente precisa sentir aquilo ali, chorar aquilo ali, não guardar, porque mulheres que não choram, por exemplo, têm sangramento excessivo, porque o útero está chorando por essa mulher. Olha que interessante, né? Muitas mulheres que chegam a mim também que têm sangramento excessivo e elas falam, não sei mais o que eu faço, e aí vai tendo perca de ferro, claro, tem a parte hormonal também, mas a parte emocional justamente o útero está chorando por você, aquele choro que você guardou, você quis se fazer de esporte, né? Quantas vezes a gente não quer chorar, não quer mostrar ser vulnerável, fraca, e aí o útero vai e chora. Eu atendi uma mulher que ela estava com sangramento excessivo, e a gente foi, né, averiguar dentro da história dela. Lá na infância, ela teve várias percas na família, tipo em sequência, perdeu o avô, depois foi perdendo vários parentes, e aí ela começou a chorar, a mãe dela falou assim, para de chorar, para com isso, para de ser dramática. E dali ela bloqueou esse choro, e aí o útero dela estava chorando tudo que ela bloqueou na vida dela. Ela bloqueou. Até e quando ela faz esse processo, porque muitas vezes a pessoa não consegue chorar, né? Sim. Ela passou aquele momento dela chorar. Passou aquele momento e depois ela não consegue mais. É igual uma pessoa realmente de luto, né? Sim. Muitas vezes vão lá, dão uma medicação, um calmante, e na hora a pessoa se sente mais calma, só que depois ela não consegue mais botar aquilo ali pra fora. Sim, aí a gente trabalhei também muito no campo sistêmico uterino dela. A gente foi trazendo frases e ela começou a soltar esse choro. E eu falei, ela ficou bastante tempo chorando, porque ela sabe aquele acúmulo de choro, e ela precisou tirar esse tempo para chorar. Olha só que interessante, né? A mulher precisou tirar o tempo de chorar que ela não teve. Ela foi bloqueada lá atrás porque falou que era dramas. Então, eu falo que o útero ele tem uma linguagem, né? Ele está o tempo todo, o nosso corpo ele está o tempo todo trazendo, né, as informações para a gente. A gente precisa parar para ouvir, para entender. Eu não consigo sozinha, tem profissionais para nos ajudar, né, a entender essa linguagem e a gente ajudar, né, esse útero, porque eu falo que o útero ele jamais é o inimigo da mulher, ele é o grande escudo dela, porque o útero ele fica com miomas por anos, até que ele fala assim, eu não aguento mais, me ajuda aí. Aí na história, em sangramento, em dor, por quê? Porque ele não aguenta mais, aí a mulher precisa realmente fazer um tratamento, fazer uma liberação ali. E eu achei muito incrível, foi ano passado, uma mulher que eu atendi, ela tinha endometriose, ela tinha todo, tipo assim, ela não, perante a medicina ela não podia engravidar, ela sempre quis ser mãe. E a gente fez o tratamento, fizemos a limpeza do útero, e ela me chamou, falou assim, não, eu quero conversar com você, marcar um café, porque eu preciso te contar algo maravilhoso. Eu nem deduzia muito o que era, mas quando ela me contou, eu falei, uau. Ela falou assim, foi um milagre, porque perante a medicina, quando eu cheguei na médica, ela falou, como assim? Como que você está grávida? Mas é possível, porque ela trabalhou a parte emocional, ela trabalhou os traumas, os abusos, né? Porque infelizmente, a gente vive uma sociedade que naturalmente abusa do feminino. E abuso, mulheres, não é só sexual. É abuso de falar, cala a boca, você não sabe nada, vai trocar essa roupa. Isso são abusos. Abuso no trabalho, né? Abuso de chamar, você tá passando um cara a mexer com você, isso é abuso. Então tudo isso vai ficando guardado ali no útero. Então precisa ser liberto, né? A gente precisa liberar tudo isso para fluir melhor. E você desenvolveu um método, né? O seu método, o útero natural. Fala um pouquinho desse método. Esse método é toda a junção de todo o meu conhecimento, né? De todas as ferramentas que eu fui estudando e praticando, né? Eu falo que tudo primeiro a gente pratica com a gente para depois repassar esse conhecimento. E aí eu falei, voltar ao natural, né? Eu criei um método para a mulher voltar ao seu natural. É natural menstruar, é natural ter um ritmo diferente do mundo linear, né? Que foi imposto pra gente, que você tem que ser produtiva, você tem que ser boazinha, você tem que dar conta de tudo, você tem que fazer tudo. Então, foi imposições que o sistema colocou para o feminino. E a gente tem que lembrar assim, opa, às vezes ficar sem fazer nada é bom. Pausar, diminuir o ritmo, respeitar os movimentos cíclicos, né?
tanto interno quanto externo, porque a gente está no inverno. O que o inverno pede? O inverno pede para a gente também, né, recolher mais, ficar mais quietinho, se aquecer, né, se resguardar. Então, dentro do ciclo, a mulher precisa desses movimentos, né, para ela estar se cuidando. E aí, dentro do método, né, eu trago ali para a mulher voltar para esse útero, voltar para o ciclo, vivenciar isso na vida prática, né, mapear o seu próprio ciclo, usar, né, todas as medicinas dentro do próprio ciclo, porque aí cada fase ela vai estar, né, auxiliando essa história a ser vista, a ser liberada e ressignificada. E você diz que a doença é uma mensagem, é uma mensagem da nossa história, né? Que mensagens assim você mais pega, tipo, trazendo a doença e a mensagem por trás? A mensagem, por exemplo, mioma, né? Mioma são filhos não paridos, sonhos não realizados. E quantas mulheres aí, né, que engaveta sonhos, quer ter filho, mas não consegue, ou o tempo não deixa, a produtividade não dá tempo, né, porque às vezes está muito corrido, a vida está muito corrida e ela não quer se dar esse tempo. E aí o mioma está ali, o útero está gestando, porque qual a função do útero? Gestar. Ele gesta tanto doenças, quanto, né, abundância, merecimento, alegria. Então, o que o útero, né, o seu útero está gestando? E então a linguagem é essa. A endometriose são mulheres muito masculinas, competitivas, né? Claro que, assim, eu estou falando no geral, mas cada história é uma história diferente. Mas no contexto geral é isso. Aquela amenorreia, por exemplo, são mulheres que em algum movimento ela teve uma vulnerabilidade que ninguém salvou ela, e aí ela levanta a guerreira ferida dela, né, inconscientemente, e trava a menstruação. Porque uma mulher vulnerável, a mulher menstruando, ela se torna vulnerável. E não menstruando, ela se torna forte. E aí ela não consegue soltar esse sangue, dançar dentro do ciclo. Né? Eu atendi uma que ela estava com amenorreia há 6 meses, né? Ela não sangrava. E aí ela foi na ginecologista normal, falou, toma pílula para regular. A pílula não regula nada, tá? A pílula é um veneno que a mulher está tomando todos os dias. Eu falo isso no meu livro também, e hoje, graças, né, ao universo, tem muitos médicos que estão tendo essa percepção do quanto que é péssimo para o corpo feminino, porque nós não somos férteis 24 horas, quem é fértil 24 horas são os homens. Então, mulher é fértil só 7 dias no mês, sendo que tem o pico da ovulação. Então, não, né, foi uma coisa implantada na nossa mente que a gente encostava em homem e engravidava, lá na infância, lá quando menstruou a primeira vez. Então, essa moça, ela falou, eu não estou entendendo por que meu sangue parou, sendo 20 e poucos anos, né, ela está no período fértil, natural, de sangrar e tudo. E uma única conversa com ela, eu entendi que ela tinha sofrido um abuso. E aí ela não tinha lembrado, porque, né, dentro da sessão ali a gente vai puxando, né, que precisa ali para a mulher enxergar. E a partir disso que ela entendeu que o próprio útero dela criou uma forma de proteção por causa dessa vulnerabilidade, prendendo a menstruação, passou 3 dias após a nossa conversa, ela menstruou. Então, quer dizer, ela trouxe a consciência do que estava bloqueando o fluxo do sangue e liberou. Então, realmente, a doença, ela tem uma mensagem de algo que aconteceu e que o próprio corpo, ele segura aquilo, ele gera, né, a doença para trazer uma mensagem. E aí, quando a gente entende a mensagem, tudo vai começando a fluir. Ali na nossa conversa anteriormente, a gente comentou ali sobre a constelação familiar, a gente olhar lá para o nosso útero, porque eu vejo muito a constelação familiar, tô olhando até para os antepassados, enfim, né? Mas essa questão do útero, ela é mais específica. Como é que funciona esse processo? O próprio campo, né, que a gente trabalha é o próprio útero, então são as 4 fases. Né, porque a fase menstrual é o fim de um ciclo. É tudo que a mulher precisa liberar, né, porque através do sangue faz a liberação. Na fase folicular é a fase que traz as memórias lá intrauterinas,
da tua infância, da tua jovem. Na fase da ovulação, é as relações, você como mãe, você com a sua mãe, você com o masculino. E na fase lútea é a parte ali das dores não vistas, da parte da ancestralidade. Então, realmente, realmente puxa tudo, porque dá para constelar qualquer coisa dentro de um campo uterino? Sim, dá para constelar qualquer coisa. Eu gosto muito de abrir, né, esse tratamento com as memórias intrauterinas, porque é lá onde tudo começa. É lá que nosso corpo armazenou as dores da mãe, o pai, como que foi esse sentimento ali, né, ao receber a notícia de estar grávida, como foi a gestação dessa mulher, da sua mãe, por exemplo. Então, a gente vai mexer nesse lugar, né, e ressignificar tudo essas dores ali para liberar, né, porque a gente vive os scripts do que aconteceu lá dentro do útero, né. A forma que a gente nasceu é a forma que a gente enxerga o útero. Então, a gente não é Há pouco tempo eles descobriram, né, que o feto não é um papel em branco. Ele carrega tudo também, né? Até memórias, né, pré-concepção, concepção, tudo isso tá, né, no nosso DNA, tá nos nossos músculos, nas nossas células. A gente não lembra conscientemente porque a formação do cérebro vai até 21, né, se a gente parar para pensar. Mas ali, para a gente começar a recordar até os 3 anos, mais ou menos, que aí você começa a lembrar. Porque então quem vai lembrar é o corpo, as células do corpo. Então, dentro da constelação intrauterina, a gente vai nesse lugar, resgatar todas essas memórias, né, libertar. Eu precisei ir nesse lugar, né, eu fui lá porque eu tive um parto muito traumático, eu nasci roxa, né, asfixia, quase não nasci, e fui puxada por fórceps. Então, eu via que eu ia repetindo vários scripts, né, na minha vida, eu não conseguia lidar com a autoridade, eu tinha vários medos, né, tudo que me remetia a como eu cheguei à vida, né, morte, eu tinha medo, principalmente eu dirigir. Eu fui descobrir esse grande medo de dirigir que estava relacionado a como eu cheguei aqui nessa terra. E aí eu fui trabalhar isso dentro da constelação intrauterina e consegui fazer a liberação. Não foi fácil, claro que não, mas eu enfrentei o meu medo e comecei a dirigir. Né? O que foi trabalhado no campo ficou reverberando para mim. Mas eu fui descobrir isso no cantoterapia primeiro. Eu fui descobrir que o meu masculino estava ferido, porque a gente tem feridas no masculino e no feminino, a gente tem as duas polaridades, né? O nosso próprio útero tem as polaridades, né? É muito incrível, né? Os ovários é a energia yang e as trompas é a energia yin, né? Que é o rio. Então, precisa dessa informação para passar, né, a mensagem para o útero, porque está tudo ligado, né? Os ovários estão ligados com as nossas glândulas aqui, e aí passa a informação através das trompas para o útero. E fica tudo ali armazenado, essas informações, todo mês. Então, tudo que a gente passa, que a gente sente, vai para o útero também. Então, por isso que a gente precisa olhar para esse útero. Então, dentro desse campo, a gente consegue olhar com mais clareza, né? Porque a constelação é incrível, né? Você olha de outro ângulo, né, o que precisa ser visto, aí você consegue realmente enxergar o que precisa ser enxergado, e, né, ver, né, é muito assim, né, eu vejo você, né, muito essa frase, né, eu tô te vendo, eu te reconheço, né, e isso é muito profundo, né, é muito mágico. Fala um pouquinho do teu livro. Então, esse livro é realmente um compilado, né, de toda a minha experiência nos atendimentos, de como que eu fui entendendo a linguagem secreta do útero, né? Eu conto um pouco da minha transformação aqui com o feminino, né? Desde que eu me transformei, e também como que eu fui entendendo essas linguagens, né? Que o nosso próprio útero traz, e com pausas também de auto-amor, né? Então é um livro bem poético, bem leve, bem gostoso de ler, assim, o relato das mulheres falam que dá vontade de ler tudo de uma vez, mas eu falo que é um livro para ser sentido primeiro, né, porque você vai lendo, vai sentindo, vai reverberando, e
E tem práticas aqui no final, tem bônus também que eu deixo aqui para vocês estarem conectando com o ciclo, conectando com, fazendo liberações ali de aborto, que for preciso fazer, divórcio energético com os cristais. Então tem várias práticas também de presente no final do livro. Então é um livro muito incrível. Eu vou deixar o link para quem quiser adquirir o livro aqui no descritivo do cast, então você pode estar adquirindo o livro pelo link. Vamos lá, agora a gente tem, que eu falo, que é o bate-bola da Copa. O Brasil já saiu, mas a vida da gente continua, né? Então é esse bate-bola mesmo. Eu vou te fazer vou te dizer uma palavra ou uma frase, e aquilo que vier na tua cabeça você fala, de uma forma ali bem rapidinha mesmo. Uma palavra que define a tua jornada. Minha jornada? Uau. Define, minha Batman, não estava em tanta coisa. Agora, uma única palavra é difícil, né? Uma frase. Curar o feminino é curar o mundo. O que significa sucesso para você? Sucesso é fazer o que a gente ama. Energia feminina. Energia feminina, acolhimento. Energia masculina. Ação. Ancestralidade. Gratidão. Felicidade. Viver o aqui e agora. Deus. Deus, pai, mãe, é tudo. Fonte criadora. Se quiser também deixar suas redes sociais, para quem quiser te seguir, pode ir. O Instagram é a Alexandra_Soares__. Aqui a gente também tem um quadro que é o Divã da Vida Real. O que seria isso? As pessoas, os ouvintes, eles também participam. Eles trazem ali o seu questionamento, a sua dificuldade, e a gente auxilia aqui com o convidado que está aqui no momento. E eu sempre trago algo que tenha a ver com o convidado que está aqui, né? Então a gente traz aqui esse quadro. Ele é um quadro em que a pessoa pode utilizar o pseudônimo dela, não precisa dizer o nome dela, enfim. Eu também vou deixar o link aqui no descritivo, e você aí de casa também você pode estar participando. Aqui ela utilizou o pseudônimo, né? O nome dela é Fernanda. Então hoje nós vamos trazer aqui a história da Fernanda. A Fernanda conta que desde a primeira menstruação dela, ela sempre sofreu com cólicas muito intensas. E durante muitos anos, ela ouviu falar que isso é normal, tá? E que várias pessoas aí, com certeza, se identificam com a história aqui da Fernanda também. Que fazia parte da mulher, enfim, né? E com o passar do tempo, as dores, elas começaram a aumentar, até que ela teve ali um diagnóstico de endometriose. E mesmo fazendo o tratamento médico, ela percebe que as dores continuam afetando a qualidade de vida dela. E ela começou a se perguntar: será que existe também um aspecto emocional envolvido por trás dessa história? E a pergunta dela, então, o questionamento dela é o quê? Como que eu posso deixar de sentir essas dores? Existe alguma forma de compreender que o meu corpo está tentando me dizer? E como diferenciar o que precisa de um tratamento médico e aquilo que precisa de um olhar mais para as emoções? Na verdade, ela traz 3 perguntas, né? Então, vamos lá na primeira. Como que eu posso deixar de sentir essas dores? Quem sabe, nessa primeira, você já consiga desenvolver o resto. Bom, primeiro, cólica não é normal, né? Vamos parar de normalizar aquilo que... Porque várias mulheres têm cólica, eles normalizam, né? Então, aquilo que é muito recorrente, eles acabam normalizando. E endometriose, nossa, eu senti de puxar aqui do meu livro esse assunto, porque ele é muito profundo, né? Então, endometriose, né? O corpo grita aquilo que o útero silenciou por anos.
Ela é uma condição em que endométrio, o tecido que reveste o útero, cresce fora do lugar. Nos ovários, trompas, intestino, bexiga e até no diafragma. Essa invasão celular, que não deveria acontecer, espelha um grito silencioso, inflamado e profundo. São muitas emoções inflamadas, né? Então, ela não é física, é energética, ancestral e emocional. Então, como que pode nascer a endometriose? Um aborto não falado, um abuso sexual nunca reconhecido, um segredo de família silenciado há gerações, uma vergonha guardada, uma dor abafada, uma raiva não permitida, uma mulher sobrecarregada pela necessidade da conta de tudo. Emoções inflamadas igual em tecidos inflamados. Então, toda emoção não digerida, engolida e não expressa se acumula no útero. E quando a pressão interna é grande demais, o corpo fala: você não está me escutando, então eu vou te mostrar. Então, a endometriose é um grito da mulher que carrega mundos, mas não encontra espaço para si mesma. É a doença da supercompetente, da que controla, da que protege, a dor com produtividade. O útero, como guardião do segredo, ele lembra o que você esqueceu. Ele arquiva tudo o que você não teve coragem ou permissão para sentir. Por isso, a cura da endometriose começa na escuta. Não é do médico, mas de você com seu útero. O caminho da cura não é só clínico, é ritualístico. A mulher que se cura da endometriose encontra algo maior que um alívio, encontra a sua essência viva. Ela limpa as paredes internas do útero com amor, compaixão e verdade. Ela acolhe a sua história sem filtros. Ela desce os porões da alma para resgatar o que estava trancado. Essa é a cura feminina, aquela que não vem do remédio, mas do reencontro com a mulher inteira. É bem poético mesmo, bem poético, bem profundo. Alexandra, eu gostaria de te agradecer, né, por ter participado aqui do episódio. Quero que você deixe aí a sua mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, o que elas devem de fazer, né? Quais os sintomas que ela deve de estar procurando. A minha mensagem para vocês, mulheres, é que jamais acreditem, primeiramente, quando alguém falar que é normal, que é só essa solução. Busquem outras alternativas, né, de realmente entender melhor o que a sua doença está te trazendo, qual a mensagem ela está te trazendo. E quanto mais a gente busca se conhecer o próprio ciclo, mais autonomia a gente vai tendo de fazer escolhas. Porque quando a gente não tem conhecimento, a gente acredita na primeira opção. E não acredite na primeira opção. Busque pessoas, né, que trabalham. Hoje a gente tem pessoas com um olhar mais holístico, mais abrangente aí. Tem médicos aí que eu sigo, que eu super aplaudo, né? Porque para mim médicos de verdade são médicos que olham para o nosso campo emocional, né? Para esse ser, né? Mulher que é tão amplo e divino, né? Somos o portal da vida, sim, conexão entre o céu e a terra. Somos sagradas, independente do que aconteceu na nossa história. Então, se escute, se olhe com mais amor e busque auxílio, né? Pode ser o meu, pode ser de profissionais que realmente estão aptos a te olhar como uma totalidade, não só a cólica, não só a endometriose, não só o mioma, para olhar que você precisa, né, olhar para as emoções, olhar para o corpo físico, olhar para a alimentação. Então, tudo é um conjunto que precisa ser, né, orquestrado para funcionar, né, em equilíbrio. Alexandra, muito obrigada pela tua participação. Esse é um assunto que normalmente a gente não ouve, né? Ainda mais assim tão profundamente, tão esclarecido como você trouxe aqui pra gente. Se quiser divulgar algum trabalho que você está fazendo agora, no momento. No momento eu estou abrindo uma jornada, né, a primeira vez, uma jornada de reprogramação feminina estelar, que é realmente para liberar padrões, tudo que está no invisível, né, trabalhar os corpos sutis. Então é uma jornada aí de 9 dias que eu vou estar
trazendo, né, para as mulheres. E após esse portal, em agosto, eu vou lançar meu segundo livro, que é O Útero Cósmico, a Mãe que Habita o Universo. Um livro 100% canalizado, né, dos seres estelares, para trazer essa consciência do macro, né? A gente comecei com o microcósmico, que é o nosso útero, e a gente vai para o macro, que é o grande útero, né, cósmico, a fonte criadora. Bem interessante, muito interessante mesmo. Falando em jornada, eu já vou aproveitar para divulgar uma jornada também, que é a jornada terapêutica. São 12 encontros, onde a gente vai olhar para as 12 áreas da vida. Então, estamos aí com vagas abertas para o presencial e para o online. Vai ser um encontro por mês e a gente vai olhar para as 12 áreas, ou seja, vai ser aí uma jornada de um ano. Quem tiver interesse. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Comentem aqui o que mais chamou a atenção de vocês, o que vocês mais se identificaram. Participe aqui do Divã da Vida Real, eu vou deixar o link aqui, traga a sua história, o que você precisa aqui, que a gente dê um auxílio. Com certeza, quem passa por isso, nós mulheres, a gente sabe que a gente tem a força do feminino e quando a gente não acolhe esse feminino, a gente perde força. Por isso essa importância da gente acolher o feminino e olhar, né, para as nossas emoções. Porque eu sempre digo, quando a gente está bem mentalmente, a gente dá um jeito em tudo. Agora, quando a gente não está bem mentalmente, se não tiver nenhum problema, a gente vai criar. Não é mesmo? Então, participe aqui também do quadro Café com Propósito. Você tem aí uma história legal, um conteúdo que vai agregar aí nas vidas das pessoas. Você pode estar se inscrevendo para estar participando desse quadro. Também vou deixar o link aqui no descritivo. Participe aí da jornada terapêutica. Qual é a tua jornada mesmo? Reprogramação estelar feminina. Participe da jornada aí também da reprogramação estelar feminina. E até um próximo episódio. Curta, compartilhe aí com as pessoas que esse conteúdo vai fazer a diferença.